repletuorum corda fidelium, etui amoris in eis signem accende. A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Editora Eclésia. Canal Leconde. Capítulo 6. A tradição cristã primitiva e os escritores espirituais da Idade Média não conheciam nenhum conflito entre a oração pública e a privada, ou entre a liturgia e a contemplação. Este é um problema moderno. Ou talvez fosse mais exato dizer que se trata de um pseudo-problema. A liturgia tende, por sua própria natureza, a prolongar-se na oração individual contemplativa. E a oração mental, por sua vez, dispõe-nos ao culto litúrgico e nele busca a plenitude. O capítulo 20º da Regra de São Bento fala da reverência na oração. É evidente que trata da oração individual, pessoal, a que o monge se entrega. Menciona uma oração mental, oratio, que é praticada pela comunidade coletivamente, e essa deve ser breve. Homino brevietur, ou brevietur, não sei. Em seguida, a regra afirma com toda a naturalidade que o monge pode individualmente orar a sós. No capítulo 52 lemos que, abre aspas, quando um irmão quiser rezar em particular, não seja impedido pela imoderação de outro. Se também outro, porventura, quiser rezar em silêncio, entre simplesmente e ore, não com voz clamorosa, mas com lágrimas e pureza de coração. Fecha aspas. Voltando ao capítulo 20, vemos essa oração secreta caracterizada por várias expressões tradicionais. É súplica com humildade e com toda a pureza da devoção. Não a caracteriza o muito falar, non in multilóquio, e sim a pureza de coração e as lágrimas da compulsão. Em uma palavra, deverá ser breve e pura, a não ser que se prolongue pelo impulso da graça divina. Este capítulo 20º da regra segue imediatamente o da obra de Deus, ou seja, a oração litúrgica, na qual o monge se mantém na presença do Senhor e dos seus anjos e canta os salmos de maneira que sua mente se harmonize com sua voz. Essas são todas
expressões tradicionais, e sabemos pelo meio sócio-histórico em que foi escrita a regra e por suas principais fontes, como por exemplo as instituições e as conferências de João Cassiano, que São Bento está simplesmente expressando a clássica crença monástica de que a oração secreta e contemplativa deve ser inspirada pela oração litúrgica, da qual normalmente será o acabamento. É muito importante lembrar-se disto, pois para São Bento e para os primeiros monges, a liturgia não era considerada em si a mais elevada forma de contemplação. Pelo contrário, Evagrio Pôntico, mestre de Cassiano, afirmava que a salmodia era obra da vida ativa, bios practicos, e que se poderia esperar que a oração contemplativa sem palavras, feita na pureza do coração, sem imagens nem expressões, e até mesmo ultrapassando os pensamentos, desabrochasse da oração ativa da liturgia, como sua plenitude normal. Segundo Cassiano, a oração litúrgica explode em muda e inefável elevação da mente e do coração, ao que ele dá o nome de oração inflada, oratio ignita. Aqui, abre aspas, a mente é iluminada pela infusão da luz divina, sem empregar quaisquer formas humanas de expressão, mas com todas as faculdades reunidas numa só unidade, derrama-se copiosamente e clama a Deus de um modo que ultrapassa as palavras, dizendo tanta coisa num breve instante que a mente não consegue relatá-lo mais tarde com facilidade, nem mesmo rememorá-lo ao voltar a si. Fecha aspas. Contudo, é interessante notar como temos aqui a conclusão do comentário de Cassiano sobre o Pai Nosso. A oração inflamada é simplesmente a fruição normal que explode pela graça de Deus quando a oração vocal é bem feita. Abre aspas. A oração do Senhor, diz Cassiano no mesmo capítulo, leva todos os que a praticam a aquele estado mais elevado e os introduz, afinal, à oração inflamada, ignita oratio, que é conhecida e experimentada por poucos, e é um grau inexprimivelmente elevado de oração. Fecha aspas. Isso pode não ser exatamente o que pensava São Bento. Suspeitamos que o patriarca do Monte Cassiano cogitava de uma espécie de pureza muito mais simples e menos estática. Voltando-nos para Evagrio, podemos citar uma clássica sentença sobre a oração de que está progredindo e se aproxima da verdadeira teologia. Nesta oração, sabemos que estamos próximos, abre aspas, quando o entendimento, num ardente amor de Deus, começa pouco a pouco a deixar atrás de si a carne, lança para longe de si todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, enquanto ao mesmo tempo se vê repleto de alegria e respeito. Fecha aspas. Cassiano e Evagrio não pertencem à tradição beneditina. Acham-se, porém, em suas fontes, como o está igualmente São Basílio, que pode aqui ser citado. Aliás, São Basílio é muito prático ao tratar da oração. Preocupa-se mais com a organização da vida de oração do asceta ou com a estrutura da liturgia das horas do que com a oração individual.
Deve-se notar, em todo caso, que as chamadas regras de São Basílio são diretórios espirituais para comunidades de ascetas de caráter propositalmente diverso do monaquismo cenobítico e eremítico do Egito. Basílio pensa mais numa vida religiosa que hoje em dia chamaríamos ativa e reage de maneira sistemática e explícita contra o caminho puramente contemplativo, ascético e solitário dos monges do Egito. Os ascetas, discípulos de Basílio, mantêm maior contato, se não com o mundo, certamente pelo menos com a comunidade cristã a que servem, em certa medida, por obras de caridade e misericórdia. Basílio, portanto, não está interessado em advogar longas horas de contemplação, como está em desencorajar um apetite pela contemplação que, se interferisse no trabalho e nos deveres normais da vida, ele consideraria desordenado. A oração individual é para Basílio, portanto, uma oração que é mantida enquanto o asceta está trabalhando ou se ocupando de seus deveres ordinários. Abre aspas. Para a oração e a salmodia, toda hora é conveniente, de maneira que, enquanto nossas mãos estão ocupadas com suas tarefas, é possível louvar a Deus, por vezes com a boca, ou então com o coração. Assim, em meio a nossos trabalhos, podemos realizar o dever de orar, dando graças àquele que deu forças a nossas mãos para executar nossas tarefas e inteligência a nossas mentes para adquirir o conhecimento. Conseguimos assim um espírito recolhido quando, em cada ação, suplicamos ao Senhor o êxito de nossos labores e satisfazemos a dívida de nossa gratidão para com Ele. E quando conservamos em nossas mentes o desejo de lhe agradar. Fecha aspas. Depois disso, Basílio fala da oração comunitária, a liturgia das horas. Podemos ver aqui como a ideia de São Basílio concernente à oração se enquadra no contexto do que é tradicionalmente conhecido como a vida ativa. Não se trata aqui da teoria ou da teologia de Evagrio Póntico, nem é tampouco a exíquia dos contemplativos bizantinos que, embora fossem sem dúvida filhos espirituais de Basílio, se aproximavam mais da tradição dos monges do Sinai do que das regras maiores. Evidentemente, Basílio trata do trabalho manual que pode facilmente unir-se a qualquer forma de oração. Mas que dizer das ocupações mais aptas a distrair, como, por exemplo, o ministério apostólico?